trabalhadas, redimidas eternamente em Cristo Jesus. Creia que a sua luta vai ser passageira. O sol da justiça vai raiar, vai brilhar. Cristo morreu ao anoitecer. E você lembra que quando Cristo foi sacrificado, pregado naquela cruz, estendido, fenômenos sobrenaturais aconteceram. Alguns que estavam mortos ressuscitaram, enrolou, e teve uma série de coisas, e Cristo morreu. Lá, leia Mateus capítulo 24, você vai ver isso. Mas o domingo chegou. O domingo chegou. E bem cedo chegou a notícia: Ele vive, Ele reina para sempre. Você crê nisso, amém? Isso é a nossa fé, meus irmãos. A vida deve ser vista dessa forma. Cristo morreu ao anoitecer, ressuscitou pela manhã. Durante toda esta noite, até o amanhecer, os discípulos ficaram muito tristes. Enquanto o mundo todo se alegrava, Pedro estava triste, João estava triste, os discípulos estavam tristes, a mãe Maria estava triste, as mulheres estavam tristes. Eu passo que levantaram cedo e foram ao sepulcro ver o corpo do mestre. E ele disse: eu vou ressuscitar. E ele insistiu e falou para eles todos, mas eles não entenderam. Significa, irmãos, que tem tanta coisa que você não entende ainda. Tem tantas circunstâncias da sua vida que você não entende. Mas que uma hora você vai entender. Implorar ao Senhor, porque a alegria vem. Glória ao Senhor. Ao Senhor implorarei, porque a alegria vem. Só que você diz: a vida abundante é a vida da ressurreição. Por isso pode ser entendido também com essa mensagem apostólica. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Desse modo, prosperidade se refere à glória da ressurreição, em que todo tipo de salvação, além da vida anterior, foi abundante nele. Por causa dessa mudança, ele garante que não se abalará na eternidade. Ou seja, o salmista coloca aqui: não morreremos novamente, porque o Senhor Deus, com a sua boca e sua vontade, me fez permanecer forte em minha montanha. Isso é, deu beleza, a humildade em meio da glória da ressurreição. Ele dá força para não morrer. Como você lê no Salmo 93, reina o Senhor e revestiu-se de majestade, de poder, o Senhor cingiu. Dia propício para a gente lembrar dessas coisas, a ressurreição de Deus. Ao Senhor implorarei. Por quê? Porque é a graça. Ele é a graça. Então, renderemos graças a Ele, renderemos graças ao Senhor. É o que nos versos 8 até os versículos de número 12, nós temos aqui. Do 8 ao 10, dá uma olhadinha. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue como abaixo da cova? Toda vez que a gente vai ao momento de despedida, é um momento reflexivo, é o momento de pensar na vida que o Senhor está nos dando. Naquele momento da vida, está assim: se eu baixar a cova, que proveito tem? Acabou. E ele pergunta no verso aí, 9: alguém que baixa a cova
porventura no pó? Declarará ele a tua verdade? Acabou. Vamos seguir. A gente sabe que a pessoa não está ali mais, irmãos. A gente fala, a gente se despede, a gente quer ouvir aquela pessoa falando, mas não tem mais comunicação, não dá mais, já não está ali a matéria. O pó e a morte podem louvar a Deus? Isso é pergunta do salmista aqui. Davi teme que a sua morte prematura implique a ira de Deus. Você já pediu a Deus alguns anos de vida a mais? Já? Eu cresci ouvindo uma história da minha progenitora. A dona Alberina, ela falava assim: olha, Deus me visitou e falou que ia me tirar. Mas eu orei ao Senhor e disse: Senhor, me dê um pouco mais de vida. Um pouco mais de vida. Para que eu possa ver o meu filho e minha filha respondendo por si. E Deus deu. E Deus deu. Você já orou a Deus pensando nisso? Você que tem filhos pequenos, que não sabe ainda discernir de um lado do outro, de uma mão direita do outro. Você, marido, já pensou na sua família? Você já implorou a Deus alguns dias de vida? Ou você não pensa nisso? Eu estou falando do homem segundo o coração de Deus, Davi. Eu estou falando daquele que venceu o gigante Golias. Eu estou falando daquele que tocava a harpa, tinha unção, tinha experiência com Deus. E Deus falou: olha, meu coração. E você é um comedor de angu, de arroz, você não para pensar na sua vida, naqueles que estão ao seu lado, na sua família. Você já implorou a Deus? Porque ninguém sabe a hora de partir dessa vida na cova, no pó. Ninguém louva a Deus. Davi está falando isso aí. O nosso assunto de hoje é implore a Deus, chore a Deus, clame a Deus, busque a Deus. Mas por que o crente é duro, é insensível, não chora, não busca, não ora, não peça, não flui? Você não vive diante do Senhor. O pó e a morte não louvam a Deus. Mas eu abro minha boca para amaldiçoar. Eu abro minha boca para resmungar. Eu abro a minha boca para xingar. Eu abro a minha boca para falar tanta coisa sem conexão, bobagem, vazia, efêmeras. Mas eu não louvo a Deus. Eu não vou ao trono da graça. Eu não toco os céus e digo: Senhor, bendiz, eu me amo, Senhor, e tudo que é em mim, bendito o seu santo nome. Eu não digo: Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não falo ao Senhor: Ele leva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Não vem da farmácia, não vem do INAMPS, não vem da regional, não vem da saúde, não vem do governo, não vem do dinheiro, não vem do trabalho. Eu trabalho. Eu sou escravo de comer, de beber e de vestir. E eu não paro.
tenho como mais. Nosso propósito de vida é louvar, é glorificar a Deus. O pensamento de Davi não é dizer que os mortos são completamente privados do poder de louvar a Deus, como já foi visto no Salmo 6. Se enquanto estamos sobrecarregados do fardo carnal, os fiéis praticam esse dever virtuoso, como deve ser, de louvar ao Senhor. Logo precisamos observar que Davi não está discutindo abertamente o que os mortos fazem, o que ocupam, pois considera somente o propósito de Deus para esse plano físico, o aqui e agora, nesse momento, nesse presente. Você está vivo. Por que você não louva a Deus? Por que você não louva a Deus? É preciso dedicar a esse exercício até o fim de nossas vidas. A morte finalmente chega. E quando ela chegar, ela vai fechar a sua boca. Você não vai falar mais nada. Verso 11, verso 12, para terminar o texto de hoje. Ponto, aqui no verso 11, verso 2, é celebração. Ponto é convertido agora em celebração. Deus me curou, restaurou, me deu mais um tempo de vida. O que eu vou fazer com a minha vida? Celebre ao Senhor. Assim como os santos que vieram antes de nós, também somos e devemos ser como eles, também seremos ouvidos. A oração é sempre necessária para o nosso livramento. Clame ao Senhor, Senhor, me livre do mal, Senhor, me dê mais uns anos de vida, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero te adorar, Senhor, não vai ser esse câncer que vai me apagar, vai me matar, essa metástase. Não vai ser isso, Senhor. Todas essas coisas foram escritas para o nosso uso. O Salmo está para o teu uso. O Salmo é pedagógico, ele é didático, ele nos ensina. Por isso os Salmos se tornam claros, desafiadores, sim, doces também. Por que será? Porque podemos, irmãos, orar e despertar a nossa fé e crermos fielmente que somos ouvidos. E glória a Deus, Deus vai te ouvir, vai gerar graça à sua vida a partir de agora. Davi começa e termina o salmo com gratidão. Gratidão. Você pode perceber no verso de número 12: Deus meu, graças te darei para sempre, gratidão para sempre. A ação de graças, ele afirma que foi a graça e a ajuda e a bênção de Deus que o curou e fez escapar da morte física, da humilhação que os seus inimigos estavam impondo sobre ele. E agora tornou-se em alegria, e ele atribui isso somente à graça de Deus, testemunho que ele foi o seu libertador. O nosso único propósito de vida. Abra a sua cabeça, entenda mais uma vez que você existe para um único propósito. E um propósito que você existe e está aqui agora é para louvar a Deus. O propósito da nossa existência é louvar ao Senhor. Davi se obriga a esse voto. Ele celebra perpetuamente o nome divino, e por esta razão Deus nos preserva com vida e nos liberta dos perigos sérios, para não que possamos fazer o que desejamos, mas para proclamarmos a sua bondade e a sua verdade. Todo mundo, eu falo, eu proclamo a palavra de Deus, eu falo, eu adoro a Deus, eu falo e louvo a Deus, eu comunico para a honra e glória de quem? Deus. Concluindo
lindo esse salmo. Nesta manhã, irmãos, vimos no Salmo 30, de 1 a 12, primeiro, é um salmo de gratidão. Segundo, Davi estava doente. Terceiro, Davi ia morrer. Quarto, ele implora a Deus. Quinto, ele ganha anos de vida. Sexto, ele agora tem um propósito de vida: louvar e bendizer o Senhor eternamente. Daí o Salmo 30 para você, presente para nós essa manhã. Será que esse é o propósito? Então, implore a Deus para que você possa viver mais um tempo. Porque ninguém quer morrer. Tem alguém aqui que quer morrer? Se falar que quer morrer hoje, eu vou orar para Deus te levar agora. Ninguém quer morrer. É bom viver para adorar e louvar o nome do Senhor. E aí? O que eu aplico na minha vida? A aplicação desse texto, Salmo 30, atribuído a Davi, é um cântico de louvor e gratidão, meu irmão, de uma situação difícil que ele passou. Muitas vezes interpretada como uma doença grave ou uma crise pessoal. Aqui estão 3 aplicações práticas que eu sugiro para você nessa manhã. Anote no seu boletim: 3 aplicações práticas. Primeiro, fortalecimento espiritual em momentos de crise. Eu quero que você hoje se fortaleça espiritualmente. Busque no Senhor. O verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta mensagem pode ser aplicada como fonte de esperança, de encorajamento para quem está a passar por momentos difíceis, lembrando que a dor é temporária e a restauração virá, a restauração chegará. Busque fortalecimento espiritual em momentos de crise. Segunda aplicação prática: gratidão após a superação de dificuldades. Implorou a Deus, agradeça ao Senhor. Nós não sabemos agradecer, nós esquecemos. Nós achamos que foi mais do que obrigação de Deus nos curar, nos proteger, nos libertar. Não! Gratidão no seu coração por Deus. Davi louva a Deus por ter livrado da morte e restaurado a sua saúde. Podemos aplicar essa atitude cultivando o hábito de agradecer pelas bênçãos recebidas, especialmente depois de momentos de luta, reconhecendo que não estamos sozinhos nas batalhas. Você não está sozinho nessa vida. O Senhor está contigo. O Senhor te fortalece. O Senhor é o castelo forte, a torre segura, a rocha forte. Descanse no Senhor. Para de viver a sua mente dominada pela ansiedade, pela doença. Vai acontecer. Para com isso. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E último lugar, para encerrar nossa reflexão: inspiração para a oração pessoal. O que o Salmo fala sobre isso? Você imagina Davi orando a Deus: Deus, obrigado, tu me deste esse reinado, tu me deste uma casa linda, eu tenho um projeto de construir o templo do Senhor, eu construí, foi Salomão. Tenho tantas coisas, Senhor, tu me dando tantas coisas. Obrigado, e principalmente porque o Senhor me curou. O Senhor me curou. Não foi uma gripezinha, não. O Senhor me tirou do estado de morte, eu morri. O Senhor me deu vida de vida. Eu queria que você orasse assim todos os dias. Você parasse hoje e pensasse como vai ser o seu domingo, como está sendo o seu domingo. Daqui a pouco você vai sair da escola dominical. Você vai almoçar. Mas por favor, não faz aquela oração a jato, né? Você está com tanta fome que você quer comer. Não. Está aqui, o almoço não vai ser correndo, a panela está ali, tem comida para todo mundo. Calma, Senhor. Já estive na escola dominical, a tua palavra falou no meu coração. Eu quero
Agradeça a Deus pela dor de cabeça, talvez que você está sentindo aí. Pela enxaqueca. Sei lá, agradeça, fala com Deus. Fala com Ele, louva a Deus com a sua enxaqueca, com o seu estado físico, clínico, mental. Você pode louvar a Deus. Chegou a tarde, a hora do café, você vai orar de novo. Prepara, Senhor, eu vou para a tua igreja daqui a pouco. Fale comigo. Irmãos, inspiração para a sua oração pessoal. O Salmo serve de modelo para quem deseja expressar os próprios sentimentos a Deus. Sejam eles de dor, de arrependimento, de gratidão. Fale com Deus, ore ao Senhor, tenha intimidade com o Senhor. Pode ser usado como guia para a meditação, oração diária, fortalecendo a vida espiritual. Portanto, veja o Salmo e tenha inspiração para você ter uma vida de oração. Que Deus te ajude. Que Deus nos ajude. E que o Salmo 30 pode ser um modelo para todos nós essa manhã. Amém?